Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, do canal 100 Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre formatomática, essa ciência que surgiu para estudar a forma dos objetos, o formato das coisas, tá bom? Ela se diferencia, vale frisar, da geometria, gente. Geometria, embora estude as formas dos objetos, né? Diferentemente da álgebra e da aritmética, que também fazem parte da matemática, mas a geometria ela não estuda propriamente o formato dos objetos, e sim as suas dimensões. Então ela está preocupada sobremaneira em relação ao tamanho, à largura, as dimensões dos objetos, a sua área, o seu volume e tudo mais, ok? E não exatamente em relação à forma. A forma é uma coisa secundária, é uma consequência, tá bom? Enquanto que na formatomática é diferente. A forma é a parte relevante dessa ciência e não as dimensões. As dimensões são meramente referenciais para você saber diferenciar uma moeda de um tambor, de um tonel, entendeu? Um cubo, você saber diferenciar de uma caixa, de um bloco, ok? Então é só para ter referência. Aí eu falar que a base é tal e a altura é x, ok? Então é para vocês entenderem isso. Falado isso, então qual é o tema, Daniel? O tema de hoje é a quinta operação da formatomática que eu vou tratar nesse vídeo. São 6, tá? Já tratei de 4, vou tratar agora hoje a quinta, que é a repetição, que nada mais é do que a reprodução de um objeto n vezes. Ou seja, se a gente fizesse uma analogia com a matemática, a repetição a gente poderia dizer que é uma multiplicação, tá bom? Mas antes de falar isso, né, começar nesse assunto, a gente vai fazer um breve resumo quais são as operações da formatomática, que são 6, né, como eu falei. Então vamos lá, para vocês se situarem, porque vai que vocês não viram meus vídeos anteriores, então vocês iam ficar totalmente perdidos. Então vamos lá. Gente, a formatomática tem 2 tipos de operações matemáticas de adição, tá? De adição, que seria a sobreposição e a junção, tá? Sobreposição, que vem a ser, é a união de 2 objetos ligados por bases semelhantes. Então imagina 2 moedas, tá? Estão ligando pelas bases, tá? A base, ok? Então isso se chama sobreposição, ok? Na verdade eu peguei 3 moedas, aqui eu sou meio ceguinho, né? São 2, na verdade só, tá ok? Então eu somei uma a outra pela base. Eu não fiz a soma dessa forma aqui, pelo lado, e sim pela base, correto? Já a junção é justamente isso, a junção é a união de 2 objetos ligados por bases, lados ou picos diferentes, tá bom? Ou então, ou é ligado assim, tá certo? Ou ligado assim, não pela base. Quando é base, chama-se sobreposição, correto? Tá? Os símbolos são a cerquilha para sobreposição, que é o jogo da velha, para quem não sabe, e a junção é aquele S ao contrário, que quer dizer o e companhia, tá? O símbolo da companhia de empresas, né? Johnson e Johnson, por exemplo. Então tem o e de Johnson, né? Que é o e de companhia. As 2 outras operações, desconexão e extração, são 2 operações que se equivalem à subtração na matemática. A desconexão, ela é a separação de um objeto secundário de um objeto primário. Imagina 2 moedas. Então, quando eu separar uma da outra, o que resultar vai ser, né, o resultado dessa operação chamada desconexão. Você vai desconectar 2 objetos, tá? Então é a separação de 2 objetos.
Já a extração é a separação de parte de um objeto. Tem um objeto, vou arrancar uma parte dele. De apenas um, não tem dois, só um. Claro que isso é uma coisa meio relativa, né? Eu posso dizer que isso aqui são dois hemisférios juntos, né? Somados, né? Unidos, melhor dizendo. Tá? Mas a gente tem que fazer uma abstração que existem objetos elementares. Tá bom? Bom, os símbolos da desconexão e da extração são, respectivamente, o parágrafo, tá? São dois Szinhos colados. E a extração é o C de cents, da moeda norte-americana, né? Dos centavos americanos. Então, representa bem. Você tira uma parte, você corta uma parte, tá bom? E a repetição e a repartição. Repetição vem a ser a multiplicação da matemática e a repartição é a divisão da matemática, tá? Usei todos os nomes diferentes daqueles usados na matemática para poder fazer uma distinção. E na verdade, embora eu estou fazendo uma analogia, na verdade não tem assim muito a ver, tá? É só para simbolizar, para você se contextualizar. Repetição e repartição não é igual a multiplicação na matemática. Não é exatamente igual. Porque não trata de quantidade, de números, e sim de formas. Tá? Claro, as formas estão nos objetos. Tá? Não existe uma forma fora de um objeto. Tá? Então tem que estar dentro de um objeto. Correto? Os símbolos da repetição e da repartição são os seguintes. Da repetição é o asterisco, é um Vzinho com mais um traço na vertical. Então são 3 traços unidos, tá? Que é o asterisco. E a repartição, o símbolo é o símbolo da porcentagem, tá? Que é justamente para mostrar que está dividindo a coisa e as duas partes são iguais. Tá? Isso que é importante dizer, que a repartição é a divisão de um objeto em formas semelhantes. Ah, porque é igual isso, aquilo. Não, é só para não ser aquele rigor técnico, né? Então, formas semelhantes. Eu não falo iguais, nesse caso, tá? Eu falo semelhantes. Tem que aparentar que seja daquele tamanho. A forma é isso. O mais importante do que ser igual é ser semelhante. Você tem que aparentar. Porque você vai ver que o resultado de muitas operações da forma automática não vai ser exatamente aquilo que você pensou, aquele objeto. É parecido com aquilo, é semelhante àquilo, lembra aquilo. Tá? Não dá para ser rigidez, porque vai que você vai aumentando um objetozinho assim um pouquinho, aí vai mudando de nome. Não, senão seria uma coisa de louco, né? Uma loucura completa. Você dá um nome para cada tipo de objeto, vamos supor, tem uma moeda, aí uma moedinha a mais, aí seria outro nome, aí teria mais uma moeda, seria outro nome, e aí, nossa, aí ninguém né? O pessoal até desistir, né, de estudar a forma automática por conta disso. Então vamos lá, gente, a gente já falou muito sobre esse resumo, então vamos lá. Que a repetição é a reprodução de um objeto N vezes, tá? Simbolizado pelo asterisco, tá? Bom, vamos ver os exemplos praticamente. A moeda, tá? A moeda de R$1. B100, H4. B100, aqui é 100 e aqui é 4. É exatamente isso? Não, tá longe disso, tá longe disso. É que eu fiz dessa forma só para vocês entenderem. Que é uma coisa bem larga, com a base larga, tá? E a altura é 4. Tá? Que é bem fininha, não pode ser uma coisa grossa. Tá? Asterisco quer dizer vezes, né? Vamos ensinar matemática. 6H. O que é 6H? 6 vezes a altura. Essa altura que é a altura que está ali na moeda. Qual a altura da moeda? 4. Então 4 vezes 6 dá 24. E a base? Por que base? Porque vai ser essa repetição vai se dar pela base.
você vai ter que colocar um objeto em cima do outro pela base, e não assim, mas assim, correto? Dessa forma aqui. Mas quantas vezes? 6 vezes, gente. Então ela vai ficar aqui. 2, 3, 4, 5, 6. 6 moedas, correto? Então vai ser assim, meus dedos estão atrapalhando. Tá? 6 moedas de R$1. Então isso quer dizer o quê? Então, fazendo a operação da forma automática, MD quer dizer moeda, é uma sigla, né? Vamos dizer assim. Asterisco 6, quer dizer, 6 vezes. Isso vai colocar entre chaves, tá? Base, asterisco 6 altura. Então, pela base, ligado pela base, e vai ter 6, vai ser 6 moedas que vai pela altura. Ok? Desculpa, caiu aí. Ok? Então, aqui. Isso vai resultar em quê? Num outro tipo de forma, de formato, que vai ser uma roda. Mas essa roda tá meio grossa, Daniel. Tá. Mas tem várias rodas. Tem roda de trator, tem roda de carro, roda de motocicleta, que é fininha. Tem roda de velotrol, que é um brinquedo, né, que a gente usava. Tem roda de triciclo, que é parecido com esse aqui. Entendeu? Tem roda de carro de Fórmula 1, que é dessa forma mesmo, principalmente os pneus traseiros de um carro de Fórmula 1 ou de Fórmula Indy, como queiram. Tá bom? Então tem que abrir a mente. Não é um negócio exato que cabe para tudo, não. É uma roda, só para você entender. Roda é uma coisa que não é tão fina assim. Ah, existe roda assim? Até existe, tem até alguns tipos de veículos que usam uma roda bem fininha. Tá bom? Mas eu quero pegar o normal para vocês visualizarem. É a ideia que você tem que ter. Então a roda aí é base 100 e altura 25, conforme o padrão que a gente colocou. Tá bom? É sempre referencial esses números, não é um número exato, absoluto, como é na matemática. Tá bom? Então vamos falar o segundo exemplo. Moeda, base 100, altura 4, que é o padrão. Asterisco 100H pela base. Ou seja, vão ser 100 moedas dessa. Tá? Aqui eu tenho 6, só que não é 6, são 100. Imagina. Uma boa grana, né? R$100. Então, pela base. Ok? Em vez de ser, no exemplo anterior, que era 6, agora é 100. Isso vai resultar numa operação forma automática chamada MD, que é moeda, né? Que é a sigla da moeda. Asterisco 100. Aí, entre, né, chaves, base, asterisco 100 altura. Quer dizer, 100 alturas. Vai pela altura. Pela base ligado e vai a altura vai aumentar 100 vezes o tamanho de uma moeda. Da altura de uma moeda. Então vão ter que ser 100 moedas aqui colado. Então vai dar um negócio bem grande. Isso vai resultar que é a setinha lá, que vai resultar num formato diferente, que é o tonel. Tá? Tonel, aquele barril, né? De combustível, imagina, que vocês têm, né? Então, um tonel que é base 25 e altura 100. Tá? Outro exemplo é a caixa. Caixa, que é base 100, altura 25, asterisco 16H pela base. Tá? Então, isso, gente, seria mais ou menos aqui. Não é bem isso aqui, bem exato, né? Imagina uma caixa aqui. Tá bom? Isso aqui fosse uma caixa. Imagina que isso aqui não é um monte de papelzinho assim. Tá? Essa base aqui, essa caixa aqui, tá? Vamos supor que ela fosse quadrada aqui, não fosse um pouquinho retangular, fosse quadradinho.
Se eu pegar isso aqui, que é isso aqui, ela é 100 vezes, não, 100, base 100, e aqui 25. Ou seja, 1/4 do tamanho da sua largura. 1/4. Tá? A altura é 1/4 da sua largura, ou comprimento. Tá? Então, isso é CX, que é caixa, né, o símbolo da caixa, vezes 16. Entendeu? Entre chaves, base, asterisco 16 altura. Então, vou ter que colocar 16 bloquinhos desse aqui. Tá? Imagina que isso aqui é a caixa. Então, 16. E isso vai resultar o quê? Num bloco. Tá? BL, bloco, que é base 25 e altura 100. Por quê? Por que 16, Daniel? O que é que 16? H, 16 vezes 25 dá 400. Correto? Porque a altura é 25 da caixa. Se eu estou multiplicando 16 caixas, ou seja, pela altura da caixa, vai dar 16 vezes 25 dá 400. Tá? Então a base vai ser 100 e a altura vai ser 400. Ou seja, a altura vai ser 4 vezes maior que a base. E isso vai resultar então justamente no bloco, porque o bloco, a altura é 4 vezes maior que a sua base. Sacou como é que é o negócio? É dessa forma. Ah, mas se fosse 17, também é da bloco. Se fosse 15, também é da bloco. Não é a exatidão aí. Eu coloquei aqui com exatidão para vocês sentirem o negócio. Mas é para vocês terem a visualização da forma. O que importa é a forma que vai surgir. Tá bom? Não tem aquela exatidão absoluta. E o último objeto é o cubo, base 100, altura 100. O cubo é tanto a base dele como a altura é do mesmo tamanho. Tá? O cubo tem os 3 lados iguais, a largura, o comprimento e a altura. Correto? Asterisco 25H base, tá? Pela base. Tá? O que é 25H? 25 vezes a altura. Então, qual é a altura do cubo? 100. 100 vezes 25 dá o quê? 2.500. Dá, então, 2.500. Quanto a base está 100. Se a gente fizer uma fazer uma divisão aí, matemática, vai dar um objeto 25 vezes maior, a altura 25 vezes maior do que a sua base. Então vai dar algo bem comprido, tá bom? A operação formatomática é CB, asterisco 25, entre chaves base, asterisco 25 altura, tá? Então 25 vezes 100, como eu falei, deu 2.500, que é 25 vezes maior que a base. E se a gente vai resultar no qual tipo de objeto? Qual tipo de forma, na verdade, né? Falar objeto para a gente ficar uma coisa concreta, né? Para ficar um exemplo concreto. Vai virar o pilar, PL, que é pilar, base 4, altura 25. Então a base 4, 25. Então, para você chegar no 100, a base 4 tem que ser 25 vezes maior. 25 vezes 4 dá 100. Então tá certinho, redondinho. Bacaninha. Precisa ser exatidão? Não, minha gente. Eu só estou dando os exemplos assim, bem certinhos, bem bacaninha, para vocês entenderem assim, sem ficar questionando assim, minúcias, tá? Tá bom? Então é isso. É igual isso aqui, vamos supor, para definir, terminar. Isso aqui é um bloquinho de post-it, né? Para a gente colocar recadinho e tal, isso aqui. Imagina o tamanho de cada folhinha dessa aqui, ó. Pá, finíssimo. Isso aqui deve ter provavelmente aqui perto de 50 folhinhas dessa aqui. 50. Tô chutando, nem sei se é 50 ou mais ou menos. Tá? Então, olha só. Então, 50, isso aqui seria lâminas na forma automática. 50 lâminas.
vai formar o quê? Uma caixa, né? Ou um tablete, tá bom? Tem que ver isso. Vai formar um outro objeto em relação à sua forma. Você vai ver isso aqui, você não vai sabendo que isso aqui é cada folhinha. Evidentemente, ninguém é bobo, né? A gente sabe que é isso. Só que a gente, quando olhar o objeto como um todo, embora seja composto de várias folhas, olhando ele assim, você vai ver que é um tablete. Ou talvez uma caixa, se fosse um pouquinho maior. Tá bom? É isso que vocês têm que entender. É simplesmente referencial. Tá bom? Gente, eu acho que está bem explicado, né? Então, muito obrigado e até a próxima com a nova operação, né? Que falta explicar para vocês, que é a repartição, que seria na matemática a tal da divisão. Tá bom? E aí a gente encerra essa parte da formatomática sobre as operações existentes nela. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.